Romanos capítulo 5, no verso 12, nos diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como nos tornamos pecadores? Como isso aconteceu? Porque temos essa natureza inclinada para o mal, contra a qual temos de lutar a vida inteira. Bem, tudo começou no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e sua mulher, Ele não criou a humanidade toda de uma vez. Deus não usou o mesmo método que usara com os anjos. Estes foram criados de uma só vez, em um número certo e definido. Mas ao criar a raça humana, Deus seguiu em outro caminho. Por motivos que somente Ele conhece e que fazem parte de seus desígnios e mistérios, Ele criou apenas um casal, e desse casal, posteriormente, viria toda a raça humana. Portanto, o primeiro casal, e em particular Adão, que foi criado primeiro, tornou-se o cabeça da humanidade, representante da raça humana. Adão é o pai que temos em comum. Todos nós descendemos dele. Por isso, na Bíblia, ele é chamado de velho homem, porque é o mais antigo de todos os seres humanos. Pelo fato de Adão ser nosso representante, a história dele é a nossa história. Os atos de Adão repercutiram em toda a sua descendência. Quando Deus fez um pacto com Adão, estabeleceu esse pacto não somente com ele, mas também com todos os seus descendentes, porque estávamos em Adão. E quando este quebrou o pacto por desobediência a Deus e tornou-se pecador, Adão não caiu sozinho. Toda a sua descendência que estava oficialmente nele também caiu. É por isso que depois da queda, todos os descendentes de Adão herdaram a culpa e a dívida do pai da humanidade e sua natureza pecaminosa. Já nascemos neste mundo culpados e corrompidos. E foi assim que tudo começou. Um homem, o representante da raça humana, desobedeceu a Deus e precipitou toda a humanidade no pecado, no desespero, na dor, na miséria, na morte física e eterna. E tudo estaria acabado para a raça humana, se Deus, em sua infinita misericórdia, não tivesse determinado a solução para este problema. O caminho escolhido por Deus foi enviar à Terra o segundo homem, o último Adão. Alguém que, à semelhança do primeiro Adão, representasse o povo de Deus, mas não toda a humanidade. Alguém com quem, à semelhança de Adão, Deus fez um pacto, submetendo-o a um teste. Ele teria de assumir a forma humana, habitar entre nós e cumprir integralmente a lei de Deus, em plena obediência. Também, em semelhança ao primeiro Adão, tudo o que acontece com Cristo aconteceria conosco, como de fato aconteceu. Cristo venceu a morte. Ele foi perfeito, cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A história de Cristo é a nossa história. Assim como os atos do primeiro Adão repercutiram em toda a raça humana e deixaram uma herança de culpa e pecado, quando nascemos de novo em nossa conversão, recebemos a herança do último Adão. Agora, estamos unidos ao segundo Adão, da mesma forma que a humanidade está unida ao primeiro Adão. Foi dessa maneira que Deus tratou a situação. Por um homem veio o pecado e a morte, por outro homem veio o perdão e a vida. Por um homem todos morrem, por outro homem o povo de Deus é vivificado. Através de um homem o pecado entrou no mundo, através de outro homem veio a salvação, a justiça e a vida eterna. Eis a grande pergunta: com quem você está unido? Se com Adão, receberá toda a herança de Adão, seu pai, morte, destruição, miséria e sofrimento. Mas se pela fé está unido a Cristo, o último Adão, o segundo homem, faz parte de uma nova humanidade, uma nova raça, que será glorificada e transformada quando o nosso representante voltar. Não sofrerá o juízo de Deus, mas receberá a vida eterna, por causa dos méritos do segundo homem, do último Adão, nosso cabeça e mediador, Jesus Cristo.